Hoje, dia 6 de outubro, domingo, nós queremos também celebrar o 27º domingo deste tempo comum. Queremos o evangelho de hoje ouvir, que é tirado de São Marcos, que nos diz: naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e despedi-la. Mas Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repudiavam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como ela. Em verdade vos digo, quem não receber no reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste domingo, a palavra de Deus novamente nos coloca em confronto com aquilo que Deus realmente consagra. A grande pergunta que nós poderíamos hoje nos fazer: por que de fato Jesus Cristo eleva a sacramento o matrimônio? Por que Jesus diz aquilo que Deus une, o homem não separa? Para entrarmos realmente no Espírito de Jesus, para entendermos, é necessário nós convertermos o nosso coração, entendermos os sinais que Deus vai colocando. Se nós abraçarmos as coisas de Deus com o pensamento humano, jamais vamos compreender. Por isso que Jesus coloca alguns sinais para podermos compreender. O reino dos céus é como uma criança. Nós já refletimos essa semana e rezamos que a gente precisa acolher o reino de Deus como uma criança, a simplicidade de Deus. Por isso que nesse dia de hoje que nós possamos pedir esta graça, a graça também de compreender por que o sacramento do matrimônio de fato é o grande sinal de Deus. Por que Deus abençoou? Por que nós falamos aquilo que Deus une, o homem não separa? Porque Deus nos dá toda a possibilidade de vivermos as graças, e a família, o sacramento é o grande sinal. Precisamos de fato resgatar esse grande sinal. E Jesus hoje nos coloca algo muito importante. É a dureza do nosso coração que faz muitas vezes que nós não compreendemos a graça de Deus. Então peça este coração humilde, este coração sincero, e que você realmente possa acolher a palavra de Deus e entender. Só vamos entender as coisas de Deus pela nossa fé. Quando acolhemos, quando temos um coração simples como criança, vamos compreendendo os sinais que Deus vai colocando no nosso coração. Que o Senhor te abençoe neste domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.